Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje do podcast Caminhos na Vida. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz aqui uma leitura do livro Criando Prosperidade, do Deepak Chopra, um best-seller. Ele é um livro que contém aí 26 passos para você criar a prosperidade na sua vida. E hoje a gente vai ler o passo número 7. Aqui eu considero que esse passo talvez seja o início da sua ação. Você vai entender por quê? Porque são 4 ações que você vai fazer aqui nesse texto, que vai te ligar nesse texto aqui a ideia de como que você manifesta seus desejos. E exatamente essa é a citação do título desse episódio 7. Que fala assim: a manifestação dos desejos. Então vamos lendo aqui e a gente vai comentando para você entender. Já que devemos sempre buscar o melhor, por que não adotarmos Deus como modelo? Afinal, não existe ninguém mais rico do que Ele, porque Deus é o campo de todas as possibilidades. Lembrando que a gente já falou desse capítulo em específico, o campo das possibilidades, lá no comecinho da nossa leitura. E aqui ele continua: existe um mecanismo preciso através do qual todos os desejos podem ser manifestados, e ele funciona em 4 etapas. A primeira: você entra no espaço que existe entre 2 pensamentos. Esse vão é a janela, o corredor, o vórtex transformacional através da qual a mente individual se comunica com a mente cósmica. Segunda, nesse espaço, afirme a sua intenção de atingir uma meta pré-estabelecida com a maior clareza possível. Terceira, desligue-se completamente do seu objetivo, porque se apegar a um objetivo desejado ou procurá-lo faz com que você saia do vão. Quarta, deixe o universo cuidar dos detalhes para a realização do desejo. Então aqui são as 4 etapas da manifestação dos desejos. E aí ele ainda continua: lembre-se de que a meta está entregue ao vão. É dele a potencialidade de organizar e orquestrar todas as etapas necessárias para produzir qualquer resultado. Você deve se lembrar de alguma ocasião em que quis muito lembrar-se o nome de uma pessoa, mas não conseguiu, apesar de todos os esforços. Entretanto, assim que você esqueceu esse desejo, que se desapegou do objetivo desejado, o nome surgiu na sua mente, como num passe de mágica. Pois esse é o mecanismo da realização de qualquer desejo. Enquanto você lutava consigo mesmo para lembrar-se do nome daquela pessoa, sua mente estava alerta, turbulenta. Por cansaço ou frustração, você acabou desistindo da luta e a mente foi se acalmando até que imobilizou-se e, sem perceber, você deslizou para o vão onde liberou o seu desejo e logo o realizou. Esse é o verdadeiro significado das frases peça e receberá, bata e a porta lhe será aberta. Um dos modos mais simples e fáceis de entrar nesse vão é praticar a meditação, e qualquer forma de meditação ou prece pode ajudá-lo a manifestar os seus desejos a partir desse nível. Lembre-se, ao receber o resultado, que a gratidão e a generosidade são atributos naturais da mente voltada para a sua prosperidade. Então, perceba o seguinte: é um capítulo bem denso. Ele te mostra 4 passos que você pode dar em direção à manifestação dos desejos, e o principal deles, que eu considero aqui que talvez seja o mais difícil, seja você se desligar completamente do seu objetivo, já que a gente está sempre buscando algo e está sempre com isso na cabeça, que uma hora você vai conseguir, que eu quero aquilo a todo custo. É como se fosse aquela criança que de repente chega para o pai e para a mãe e pede um presente
fora da época do Natal ou do aniversário, e que fica martelando na cabeça do pai e da mãe para conseguir aquilo, e que quanto mais ele fala, mais distante fica o seu desejo de ser realizado. E em algum momento que ele esquece disso, possivelmente isso aparece de uma forma mágica e ele tem então o seu desejo realizado. E aqui ele fala muito bem que se você não se desapegar daquilo que você depositou nesse vão do pensamento, a coisa não vai acontecer. Dá o exemplo ainda do nome que você esquece, ou daquilo que você procura tanto na sua casa que você não sabe onde se encontra, que está perdido em algum lugar, mas você tem certeza que está na sua casa. E de repente você encontra como um passe de mágica, uma luz vem e te mostra o caminho. A mesma coisa para a resolução de problemas que você está ali, batalhando, pensando, entendendo, estudando, e você não consegue sair daquele problema no seu trabalho, e você vai dormir e acorda com a solução na cabeça. Então tudo isso tem a ver com a sua manifestação de desejo, que está aqui no nosso capítulo 7. Eu acho que é muito interessante esse capítulo porque ele nos liga ao processo da meditação. E aí você com certeza vai entrar com aquela talvez máxima que o pessoal fala que eu não consigo meditar, a minha mente é muito turbulenta, eu não consigo parar o pensamento. E quando eu novamente falo para você que meditação não é parar qualquer tipo de pensamento ou esvaziar a mente. Muito pelo contrário, porque a sua mente ela está sempre em movimento, ela nunca para. Então o que você tem que fazer? Você tem que acalmar a sua mente de uma certa forma, observando tudo aquilo que chega, né? E observando os seus pensamentos, fazendo com que ele vá para outros cantos. E em uma observação e outra, você entra nesse vão e ali você pode manifestar o seu desejo. Mas, como todo treino, exige uma prática diária. E todo treino que começa muito fortemente te cansa. Então, o que a gente sempre fala? Comece com o poder da meditação de 1 minuto. Tem um videozinho muito bacana que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, que você vai poder fazer uma prática de meditação em 1 minuto. Esse vídeo dura 5 minutos, você vai parar, vai escutar, vai entender e vai fazer durante 1 minuto esse treino que ele vai te oferecer. E ali você começa um processo de meditação que depois de 1 minuto pode ir para 2, pode ir para 4, pode ir para 8, pode ir para 10. Você escolhe o tempo depois que ficar mais confortável para você fazer. Então, esse foi a leitura do passo número 7, a manifestação dos desejos. Eu sei que no exato dia de hoje tem alguém que está para se preparar para uma prova, uma entrevista de emprego, que passa aí o final de semana inteiro pensando como que isso vai acontecer, o que isso vai trazer de resultado, porque é muito importante para essa pessoa ter essa resposta desse emprego aí, de uma forma bem concreta na sua vida. Então, para essa pessoa querida, eu quero deixar aqui uma mensagem direta para que esse profissional pense positivamente naquilo que vai enfrentar daqui a pouco, nessa entrevista, que entregue o seu pensamento, o seu desejo a esse vão, que deixe nas mãos de Deus, na verdade, que aqui, na minha opinião, simbolizando esse vão, que Ele conduza essa nossa caminhada e que Ele nos dê um melhor resultado, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É uma questão de paciência. A gente não fala aqui para você simplesmente entregar e virar as costas, mas você tem que fazer a sua parte também, estudando, botando a sua disposição em cima daquilo que você precisa fazer para dar o seu melhor. E nesse caso, não existe outro resultado senão esse sucesso que a gente está buscando na obtenção desse emprego. Então vai dar tudo certo, não tenho dúvidas disso. E a todos vocês que estão em busca e perseguindo alguma coisa na vida e que precisem muito da ajuda de Deus e que Ele está sempre aqui para nos ajudar,
que você faça a mesma coisa, que você se prepare, que você coloque aí a sua gratidão em cima do processo, aonde você vai também aprender muito com qualquer que seja o resultado, positivo ou negativo, é um aprendizado. E que lembre-se que todo o processo ele vem de uma escolha. Você escolheu justamente estar nesse processo, nesse exato momento, seja qual for a situação em que você se encontra na vida. Qual for a situação em que você se encontra na vida, você escolheu passar por isso. E aí a gente pensa assim, mas eu escolhi passar por sofrimentos, eu escolhi passar por dívidas, eu escolhi passar por problemas. Você escolheu passar por situações. Se isso veio através desse tipo de situação, a gente tem que enfrentar. E sofrimentos, dívidas, tragédias, coisas desse tipo são consequências de uma escolha. Assim como o sucesso de um emprego, o sucesso de uma prosperidade financeira também é consequência de uma escolha. E aí que está a mágica de todo o processo, né? Aí que está a ideia de livre-arbítrio e que vem com muita responsabilidade. Esse tema vai ser amplamente trabalhado, talvez essa semana e na outra, por conta de uma palestra que eu estou montando que fala exatamente sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade que a gente tem a partir dele. Mas hoje a gente está falando aqui da manifestação de seus desejos. E um ponto importante para a gente terminar é que a gente tem que ter, como fala aqui no passo número 2, nesse passo afirme a sua intenção de atingir uma meta pré-estabelecida com a maior clareza possível. Maior clareza possível. Então, se eu perguntasse para você hoje qual é o seu desejo de vida, que ele seja realizado, e se você me respondesse, eu quero felicidade, eu quero paz, eu quero prosperidade, eu quero paciência, você está sendo clara no seu pedido? Talvez você tenha buscado um resultado do que vai te trazer tudo isso, mas eu quero que você pense de uma forma objetiva, que te leva à paz, que te leva à prosperidade, que te leva a resultados positivos. Qual é o seu desejo? Então eu vou deixar aqui um convite de reflexão, como a gente faz no nosso podcast, onde eu peço para você pensar no seguinte: qual é o desejo que você tem a entregar ao universo para que ele seja satisfeito? De uma forma clara e objetiva. Simples. Tá bom? Então eu fico por aqui. Desejo a você um excelente dia, ou que tenha passado por um excelente dia após esse podcast. Que todos os seus desejos estejam a caminho de serem realizados. Deus nunca te abandona em nenhum momento. E a gente está aqui para ajudar você com alguns textos que isso vai refletindo aí na nossa mente dia após dia. Então o nosso podcast ele se encontra em fase de produção toda segunda, quarta e quinta, e eventualmente todos os dias com pequenos vídeos de até 1 minuto. Mas os vídeos maiores você encontra na segunda, na quarta e na quinta-feira cedo. Tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus. E eu te encontro no próximo podcast Caminhos na Vida. Até o próximo.